Olá, tudo bem? Então, meu nome é Wilson, meu nome é Wilson Antônio Bora, e esse canal aí no YouTube, para a gente estar trocando uma ideia sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, e realmente é só sobre a palavra, sem religiosidade, sem religião alguma, sabe? E para a gente estar lendo alguns capítulos, então a ideia no começo agora está lendo desde Gênesis até Apocalipse, né? Pelo menos uns 2 capítulos todo dia. E quem quiser me acompanhar, eu estou aí, entendeu? Então eu queria falar um pouquinho de mim. Meu nome, como eu falei, é Wilson. Me converti já faz uns 5 anos que recebi as boas novas, né? Então eu recebi na minha própria casa, né? Meu irmão veio e trouxe as escrituras me mostrando a respeito de Jesus, né? E ele testemunhando, falando. No começo da minha conversão, eu não entendia muito sobre a Bíblia, na verdade. Entendia muito pouco. E ele me falando que Jesus desde o começo da Bíblia, se trata de Jesus. Eu não acreditava muito nessa questão de Jesus, porque como a gente vinha de uma religião, tinha vários deuses, vários santos, e eu acreditava que Jesus era mais um santo, né? Aqueles que eles pregam e tal. Mas o irmão falou, não, Jesus é só o único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele. Aí eu me comovi, sabe, com essa situação e pensei, eu falei, opa, eu quero experimentar, né? Quero conhecer pelo menos as escrituras, né? E aí foi onde que eu dei início à leitura e acabei recebendo o Evangelho, nasci de novo, né? Passado alguns tempos e temos aí comunhão com os irmãos aí na região de Campo Largo, né? Me reunimos nas casas, né? Como eu falei no começo, que eu recebi o Evangelho em casa. E sempre estamos louvando o Senhor, né? Que nem a própria Escritura fala, né? Os primeiros irmãos, eles partiam o pão em casa, né? E tinham tudo em comum, né? Então a gente não deve menosprezar esse começo do Evangelho que foi colocado muitos anos atrás. E hoje, se a gente puder viver dessa forma, né? Vamos vivendo, né? Sem religiosidade, né? Como eu falei já hoje. Enfim, eu queria começar assim, tratando de um assunto muito interessante, que eu tinha falado sobre Jesus. Jesus, ele antes de existir toda a Terra, tudo o que tem hoje, ele já existia, né? Eu queria provar isso abrindo a Bíblia em Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22 em diante, para nós trocar um pouco esse comecinho, e daí nós vamos lá para Gênesis capítulo 1 e vamos trocando umas ideias assim, sabe? Então tá, se você puder abrir a tua Bíblia, Provérbios 8, 22, fala bem assim: O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas, fui formado, desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Então, antes de existir a terra, ele está falando de um ser que foi formado, né? Então, aqui o Senhor está contando como ele foi formado, o próprio Jesus, né? Daí para frente você vai vendo que ele vai falando, Deus mesmo, daí Jesus fala dele mesmo, né? Que ele está testemunhando aqui. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fontes de águas, antes de ser estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda, está falando do Pai, ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, estava eu. E quando traçou os horizontes sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Aqui você vê que ele trata de arquiteto, né? Um arquiteto é o que dá a moldura para o negócio, né? O que faz, dá desenho, né? Que mostra, vou fazer assim, assim, assado, né? Então, se nós parar para analisar aqui, o próprio Jesus está falando de como que foi formado
Digamos, nós vamos ver daqui a pouco como é que foi formado os céus e a terra, mas aqui ele está contando quando ele foi formado, né? Então era isso que eu não entendia antes, né? Poxa, como que Jesus veio no ventre de Maria, né? Sendo um Deus, assim, e muitos hoje na religião não entendiam no meu ser que Jesus ele veio só do ventre de Maria, foi criado ali, né? No útero de Maria, pelo Espírito Santo, né? E como veio ao mundo, né? Então eu achava que Jesus foi nascido ali. Enfim, para frente a gente vai ver que realmente ele veio com carne e sangue nessa questão. Mas espiritualmente ele estava sendo criado aqui, né? Então vamos lá. Então, era o arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. E me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade que me dava alegria. Olha, ele fala de novo, e me alegrava com o mundo que ele criou, né? Jesus falando do Pai, né? Então, agora ele fala bem assim, ó, ouçam agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me move vigiando diariamente a minha porta, né? Esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Enfim, até aqui já está bom para nós entender um pouquinho como Jesus foi formado, né? Antes de ter começado o Senhor ter estabelecido a terra, né? Formado o pó, os céus, etc. e tal. Eu queria trazer também mais um trechinho aqui que está no 1 João, também testemunho, né? Aqui é um testemunho e aqui em João é o segundo testemunho que fala sobre Jesus, né? Quando ele, no princípio, né? Antes de nós entrar em Gênesis, né? Então vamos lá. No princípio era o Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, fala assim. No início, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Olha só. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí, ó. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela, né? Então, agora eu estou trazendo começar, né, como eu tinha comentado no começo, né? Eu queria estudar desde o começo de Gênesis, né? Então, para a gente entender um pouquinho como que foi formado ali o princípio, era bom a gente ter essa base, né, que nem eu expliquei para vocês agora, como que o Senhor Jesus foi formado. Que nem o irmão tinha me trazido aqui em casa, falou, não, Jesus conta desde o início de Gênesis, né? Eu falei, poxa, mas como assim, né? Que nem ele tá falando, né? Religiosidade, acreditava que ele tinha nascido do ventre de Maria. E realmente, ele nasceu, né? Como para se estabelecer aqui na terra, né? Em carne e sangue, né? Enfim, vamos lá para Gênesis. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1 de Gênesis. Vamos meditando devagarzinho, né? De repente, aí para frente, se for aparecendo algumas dúvidas, a gente vai voltando, né? Vai vendo, né? Então vamos lá. Capítulo 1 de Gênesis diz bem assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passando-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Então note-se aqui que o Senhor não fala de noite, ele fala que foi estabelecido, digamos, a luz ele chamou de... Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, né? A luz para governar o dia e a noite para governar a noite, né? Digamos assim, para ter as duas aí. E, enfim,
Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia, né? Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe as águas das águas. Então, se a gente entender, tinha águas aqui, né? Antes de ser formado tudo isso, ele fala, separe-se as águas das águas, né? Então, você vê que ele trata duas águas, né? Enfim, vamos lá. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu, né? Nosso céu aí. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Você vê, né, que interessante, ele fala de novo, ó. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Ele não fala de noite, né? Ele fala só de dia, né? Ele fez tudo de dia, né? Enfim, vamos lá. E disse Deus: ajunte-se só num lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. Das águas, e Deus viu que ficou muito bom. Enfim, então disse Deus: cubram-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. Então o Senhor aqui já começa a dar ordem, né? E cada árvore produz os seus próprios frutos, né? Enfim, aí como a gente sabe, tem muitas espécies de árvores e plantas, né? E de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, né? Tudo ficou bom, né? Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Então, você vai vendo aqui que o Senhor está traçando já, como formando tudo e colocando já bem certinho, né? Então, disse Deus. E agora ele começa a tratar dos luminares, né? Ó, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam-se eles de sinais, marcar estações, dias e anos. Que nem a gente sabe, tem as estações, né? Tem uma estação que é mais fria, outra estação que é mais quente, e assim por diante. Está tudo estabelecido aqui, né? Esse é o propósito do início, né? Nesse quarto dia, né? Então, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, né? Então, Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e separar a luz das trevas, né? Aqui ele já está falando de claridade, né? Como você pode ver, que de dia tem o sol raiando, e mesmo que às vezes o sol não queixa, né? Ainda está claro, né? Que fica por cima das nuvens e fica claro o dia, né? E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. E Deus viu que ficou bom. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Aqui a gente vê interessante, né? Muitas pessoas até na escola brincavam antigamente, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente que é cristão, né? Conhece a palavra, a gente sabe que primeiro quem veio foi as aves. Está escrito aqui, ó. Vou ler de novo, ó. Assim, Deus... Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Disse também Deus: enchem-se as águas de seres vivos, as águas, né? E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Então você vê que das águas ele fez sair, aqui que dá para nós entender isso, que da água que voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, e de acordo com as suas espécies.
e todas as aves de acordo com as suas espécies. Você viu que claro aqui, ó, todas as aves de todas as espécies. Então, às vezes as pessoas até perguntam, né, poxa, mas aparece animais no mar que a gente às vezes nem sabe o nome, realmente não sabe, porque até hoje que a gente sabe, né, quando teve o dilúvio, se encheu de água, né? Então, bem provável que alguns animais aí ficaram aí, mas tudo na presença de Deus, né? Ele é provável que ele sabe tudo, e com certeza sabe de tudo, as existências de todos os seres aquáticos, né, que tem no mar, né? Enfim, e Deus viu que ficou bom. Então Deus o abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus, agora está falando da produção dos seres, ó. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Então, ali você vê que ele fez no mar, os seres aquáticos e as aves, né? As aves que a gente conhece hoje aí na terra, né? E agora ele está falando dos rebanhos domésticos, animais selvagens, né? Então, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, né? Enfim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vê que interessante aqui que o Senhor fala, façamos, né? Então, de fato, aqui tinha dois, né? Que nem nós lemos lá em Provérbios, e a gente vê que, como Jesus foi formado ali, ele estava junto com Jesus, com Deus, como um arquiteto aqui, né? Há pessoas que falam que era anjos, né? Mas anjos eu acho que não bate aqui, né? Porque os anjos aí, se a gente pegar as escrituras, vão falar que os anjos são ministros para guardar aqueles que são de herdar a salvação, né? Então, cada um que nasceu de novo, que é um cristão, que é crente de verdade no Senhor, tem um anjo acampado ao seu redor, né? Para ministrar esse tempo que está aqui na terra, né? Enfim, agora nós vamos dar uma olhada como que o homem foi criado, né? Então vamos lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui o Senhor fala, né, bem certinho, para a gente dominar, né, Deus. Ter o domínio das coisas, né? Num parâmetro bem moderado, né? Conforme os animais, os peixes, né? E aqui tá direcionado nessa questão, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e ele disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui o Senhor ordena, né, ao homem que tudo se sujeita a ele, né? Todas as plantas, os animais, né? E aqui você vê inteiramente. Você vê que o Senhor fala bem assim que aquilo criou homem e mulher, né? Se não for parar para pensar. Aqui o Senhor está mostrando como que foram criadas todas as coisas, né? Na hora que nós for virar a Bíblia aqui e ver nos capítulo 2, assim o Senhor começa a mostrar como que ele fez o homem, né? Aqui ele fala que fez, né? Então vamos continuar aqui, ó, no versículo 29. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. De vida a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Você vê aqui que o Senhor fala para quê? Para eles se alimentarem de vegetais.
Você vê, pensa, hoje tem animais que comem animais, são carnívoros, né? Como é que pode que antigamente, né, no início, ali eles comerem só vegetais? E até o homem, se for parar para analisar ali, o Senhor não ordena nada, a não ser vegetais para o homem estar consumindo, né? E Deus viu que tudo o que havia feito tinha ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Enfim, aqui, esse primeiro capítulo de Gênesis, a gente entende aqui que o Senhor mostra como é que foram criados nesses 6 dias, né? Agora, aqui no capítulo 2, você vai ver que o Senhor vai começar a contar como que ele fez as coisas, né? Como que ele fez o homem, como que ele fez a mulher, né? E como que eles viviam, né? Então, eu vou ler hoje mais um capítulo, né? Até o capítulo... Vamos finalizar com o capítulo 2. E aí para frente nós vamos lendo os demais capítulos, né? Então vamos lá. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que é realizada, e nesse dia descansou, né? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Enfim, agora vamos entrar na humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados, né? Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, né? E nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Entende? Um ser vivente, um homem que vive terrenalmente, né? Então, vamos lá. O Senhor Deus tinha plantado no jardim, no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então aqui você vê que o Senhor primeiro ele formou o homem, né? E ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, né? E no meio do jardim estava a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, aqui se nós for analisar, o homem ele só comia a árvore da vida, né? Ali nessa situação, né? E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4, né? Aqui ele vai dar os nomes deles, né? O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra do Havilá, onde existe ouro, né? O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o blédio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi e Gicom. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele e para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, se a gente analisar aqui, o Senhor está dando um mandamento, né, para Adão, né? Falando, ó, só vai comer essas árvores aí que eu te ordenei, menos na do bem e do mal, né? Saberia que, o próprio Senhor, o mínimo já saberia que na hora que Adão comesse a árvore do bem e do mal, já ia ser revelado o pecado, né? Em si, por causa de uma desobediência, né? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, né? Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Então aqui a gente vê
que o Senhor pediu para Adão, né? Ó, Adão, venha, participe na obra também, né? O homem Adão ali, ele participou, né? Você vê ali, foi ele que deu o nome para os animais, né? Para todos, né? E trouxe, né? Todas os animais do campo e todas as aves do céu, né? Depois que formou o homem da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu. Aqui os animais aquáticos, né? Dá para ver que de repente assim ficou meio para lá, né? Cá entre nós, né? Que ele só fala dos dois, né? E Deus trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, né? Então, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse nem correspondesse, né? Então, todos aqueles animais não tinha quem lhe correspondesse, né? Para dar um auxílio para Adão, né? Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão-se uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha, né? Enfim, daí às vezes a gente começa a pensar, né? Poxa, toda essa humanidade que tem ali, né? Para que propósito tem o povo, né? O ser humano, né? Na Terra. Para algum propósito ele tem. Então aqui, ele fala bem assim, ó, que o próprio Senhor, quando viu que não achava nenhuma quem lhe correspondesse, né? Falou, é bom que o homem não fique só. E nessa situação depois a gente vai ver que Jesus, ele precisa casar, né? Ele precisa de uma noiva. Aliás, a noiva é a igreja. Então a humanidade aí que tem é para ser a noiva de Jesus, né? Porque não é bom que o homem fique só, né? Então até agora o Senhor está trabalhando, o próprio Jesus, né? Ele vai vir buscar e vai levar a sua noiva, né? Depois que a gente chegar nos evangelhos vai ficando mais claro, né? Enfim, esses dois capítulos, só para começar hoje, na verdade é meu primeiro vídeo que estou gravando aqui, e deixe seus comentários aí para frente, e a gente vai trocando umas ideias. Quero ver se todo dia eu gravo um vídeo, com 2 capítulos da Bíblia, pelo menos, né? Pra gente estar conversando, né? Conversando sobre as Escrituras, né? Que nem diz o Senhor, não só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra, né? Procede da boca de Deus. Mas então eu peço que Deus abençoe a todos os que estão ouvindo aí, que essas palavras aí vão fazendo vida, e compartilhem comigo. Se precisarem, tiverem alguma dúvida nesse começo aí, podem perguntar, que a gente vai ver aí como que a gente vai fazer para responder, mas não vai ficar sem resposta, tá? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, tudo de bom, e tamo aí, tá?